Seguinte, pessoal, estamos numa locadora agora. A gente vai pegar um carro e vai fazer um passeio diferente hoje. Diferente do que a gente fez nos outros vídeos e diferente do que as pessoas geralmente fazem aqui em Alagoas. Estamos morando aqui um mês e hoje a gente vai para um lugar que é muito importante para mim, que é um lugar de ancestralidade. A gente vai para União dos Palmares, onde fica o Quilombo dos Palmares. A gente vai conhecer um pouquinho da história hoje e mostrar por que é tão importante, já que aqui ficou em Alagoas, que teve a maior parte do Quilombo dos Palmares, pegando outros estados também, e o nome do aeroporto de Alagoas Internacional chama Zumbi dos Palmares. Então é muito importante, além daqui, para a história do Brasil. Então a gente escolheu alugar um carro porque fica mais em conta. Tem a opção de você pegar um ônibus também, mas chegando lá você tem que andar de táxi para dar a volta no passeio junto com a guia e mais o motorista. É assim, R$150 para você ficar o dia todo lá com esse motorista. E aqui a gente vai gastar muito menos que isso. Foi R$103 a diária do carro, o carro mais básico que tinha, mas já com seguro. Mas a gente vai ter o trabalho de dirigir também, mas isso é só um detalhe. Então a gente está na fila esperando agora e deve estar quase na nossa vez, tá? Vamos lá pegar o carro e a gente vai mostrar o resto da viagem para vocês. Pessoal, a estrada é muito boa, o asfalto é excelente, só que tem muito radar, então tem que prestar atenção, tem que ir com calma. E saindo de Maceió são mais ou menos 80 quilômetros, então a gente tá vendo que vai demorar mais ou menos 1h30 para chegar lá. Você sabe que você fez besteira, né, Lisa? O quê? Elogiar a estrada. Duas verdade. coisas você não faz: elogiar a estrada e elogiar zagueiro do seu time, que ambos podem fazer merda alguma hora. É verdade. São duas realidades que a gente não pode descartar, viu, Elisa? Aprende isso e quem tá ouvindo aprende também. Acabamos de chegar aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. A gente já veio com a guia, a gente encontrou ela lá no posto de gasolina, foi o lugar de encontro que a gente marcou. E a gente subiu uma serrinha meio pesada, viu? Que só sobe em primeira no carro que a gente pegou. Deixamos o carro estacionado agora aqui e estamos na entrada do parque lá. Bom, a gente já começou aqui o passeio. É um parque temático. E aqui a guia falou que tem vários equipamentos, são locais que são representações de como era na época. E apesar de ser um parque temático, a gente está pisando aqui em solo sagrado. Eu vou usar até as palavras da guia, aqui é o berço da liberdade do Brasil. Aqui o ventre da liberdade do Brasil partiu daqui. O mais importante aconteceu daqui, a liberdade dos escravizados resistindo, depois montando uma comunidade, na verdade chamava Mocambos, que eram várias comunidades que no final formava o Quilombo. E não era só os negros escravizados, mas também os indígenas participavam do Quilombo. Então Gangazumba, ele foi o primeiro rei palmarino, o primeiro chefe a liderar o Quilombo dos Palmares. E essa liderança de Gangazumba, ele é da sua mãe, né? Aqualtune. Ele foi filho da princesa Aqualtune. E todo esse processo de liderança ele vai aprender também com a sua mãe. Ele foi um grande chefe militar do Quilombo dos Palmares, né? Filho da princesa. E Gangazumba, ele foi o rei que esteve mais tempo no poder, né? Ele reinou por muito tempo aqui na história do Quilombo dos Palmares. Então foi uma peça-chave. Ele era chamado de maioral pelos inimigos, por ele ser um rei muito poderoso, forte, né, grande. Dandara é o nome de uma das mulheres muito importantes na história do Quilombo dos Palmares. Foi uma mulher participativa, ativa. Ela participou principalmente do processo de guerrilha do Quilombo dos Palmares. Era uma pessoa muito ágil, se destacou muito na guerra no mato, na guerrilha. E ela era membro do Conselho dos Maiorais, né, o Conselho Deliberativo do Quilombo dos Palmares. Ela participava dessas deliberações de leis, de sanções, né, dentro do Quilombo dos Palmares. Toda essa organização militar e econômica
Dandara ela fez parte desse conselho deliberativo. A história fala que Dandara também foi companheira de Zumbi dos Palmares, né? Mas o destaque maior da história de Dandara era dela ter sido essa mulher guerreira que organizava a ala feminina da batalha, a ala feminina da guerra, e estava sempre à frente desse combate, né? Dessas guerrilhas. A Cotirene era a grande leoa, era a grande avó, né? A conselheira religiosa do Quilombo dos Palmares, uma das mulheres também muito, muito importante e respeitada dentro do Quilombo. Então ela era uma das grandes lideranças do Mucambo, e o Mucambo tinha o nome dela, Mucambo de Acotirene. Ela, a partir do conhecimento ancestral que vinha do poder das ervas, ela conseguia curar as pessoas e ajudar a população palmarina, a população quilombola que vivia aqui na época do Quilombo dos Palmares. Então a Cotirene era a grande avó de todo mundo. Andalactuxe, ele foi chefe de Mucambo. Ele liderou também um Mucambo. Mucambo tinha o nome dele, Mucambo de Andalactuxe, um chefe importante, né? E que resistiu, né? Resistiu por muito tempo, e na data do 6 de fevereiro ele acaba sendo morto, assassinado, como outras pessoas também foram. A Qualtune é a matriarca, é a grande mãe palmarina, é a mãe de Gangazumba. Ela também teve outros filhos vivendo aqui no Quilombo. Ela foi uma princesa africana que chegou no Brasil, no território brasileiro, assim como outros tipos de princesas também vinham na época. A Qualtune chegou aqui e foi escravizada, né, como escrava reprodutora, e ela consegue sair daquela situação de submissa que ela era mantida, e consegue se organizar o povo na mata e resistir nessas terras. Ela teve Gangazumba, ela também teve Ganazona, também teve Ganga Muísa. Foram os 3 importantes filhos de Aqualtune. Ela também teve netos, e netos também que teve esse destaque na história. Acaú, Bacaene, Toculo, e também o neto dela, Zumbi dos Palmares. No espaço onde ele vivia com a sua família, vai sofrer um grande ataque comandado pela tropa holandesa. E o Quilombo dos Palmares, desde muito cedo, já sofria esses ataques, desde os holandeses e depois pela Coroa Real de Portugal. E daí o local que Zumbi vivia vai ser atacado por um grupo de holandeses. Nesses ataques, muitas pessoas vão ser assassinadas, mortas, principalmente adultos, e muitas crianças vão ser sequestradas. Zumbi dos Palmares vai ser tirado do leito, do berço quilombola, e vai ser dado de presente a um sacerdote na época, que era respeitado pelos senhores de engenho, né, os senhores feudais. E o padre vai educar Zumbi dos Palmares dentro da tradição do catolicismo e do que ele poderia oferecer para Zumbi dos Palmares. Nesse processo de criação, ele vai ter acesso aos livros, vai viver com o padre, vai aprender o latim e outras regras também do sagrado, do catolicismo. Mas com 15 anos ele retorna para o seu povo. E ao chegar aqui ele passa a ser chamado de Zumbi, né? O grande senhor da guerra. Se destaca muito bem na guerra, no mato, na guerrilha, por ser uma pessoa muito ágil. E depois da morte do tio Gangazumba, ele assume o poder quilombola. E daí Zumbi dos Palmares se destaca na história do Quilombo por ele ter sido um grande rei ativista, né, que enfrentava o inimigo, né, que não tinha medo de enfrentar o inimigo, que estava ali a serviço do seu povo, que não importasse o que custasse para eles, eles iriam lutar até o último minuto de vida pela liberdade. E nenhum acordo de paz Zumbi dos Palmares quis assinar, porque ele não acreditava que a liberdade das pessoas não estaria num papel. Não era um papel, a partir de um papel que eles iam conquistar a liberdade. Eles iam conquistar a liberdade a partir da luta,
a partir do enfrentamento, a partir da resistência, a partir da batalha e não de um acordo de paz. Hoje ele é considerado nosso herói nacional. O seu nome foi escrito no livro do Tombo, no livro dos nossos heróis, né, nacionais, assim como Dandara. E esse reconhecimento foi de forma muito tardia, foi a partir dos anos 90, né? E essa história de Zumbi dos Palmares vem desde os anos 1655, foi quando ele nasceu. Eu não falo muito sobre essas coisas nos vídeos, mas eu tenho uma tatuagem aqui, que é o punho cerrado do Black Power, né, que na época era uma resistência também, mas só que era uma cultura americana dos Estados Unidos. E de lá surgiram muitas pessoas que foram reconhecidas como heróis no mundo todo. Sendo que aqui nós temos nossos próprios heróis. Aqui tem uma lista de nomes que a Dandara explicou, que me emocionou a cada um. Principalmente a Dandara ali, que era companheira de Zumbi, mas ela também era uma guerrilheira. A parte militar, a parte de inteligência, estratégia, economia, principalmente a parte da guerrilheira. Eu lembrei muito das Dora Milaje do filme Pantera Negra, sabe? Aquelas mulheres que ficavam porrada em todo mundo. Eu acho que a Dandara era um tipo porradeira mesmo, sabe? E parece que eu vou sair com mais tatuagens daqui, viu? Em homenagem aos heróis, cara. Tá muito incrível, tá muito emocionante pra mim conhecer essa história. A gente tá pisando na terra de Dandara e Zumbi. Eles são daqui, são nativos daqui e são nossos heróis, né? É muito interessante ouvir essa história. E tá me dando muita emoção, gente. Deixa eu passar, senão eu vou chorar na frente de todo mundo. Eu tô arrepiado até agora. Nós passamos por 2 territórios sagrados aqui do lugar. Um é o lugar que tem a jurema branca, que é uma planta que eles fazem uma bebida em rituais 2 vezes por ano aqui. Dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, que ele foi morto a pauladas. Tem muita gente que acha que é flechado, mas foi paulada. Mas tem o lance da flecha, que simboliza Oxóssi, que é um orixá das religiões de matriz africana. E eu fiquei bem arrepiado naquele lugar ali. Não pode filmar, pode fotografar, mas a gente preferiu não fazer. Depois a gente foi para uma árvore sagrada daqui, também que não pode chegar perto dela. E tem uma jaqueira também que simboliza Yansan, que ela contou a história aqui, é de arrepiar. E por acaso, eu não sou iniciado em nenhuma religião de matriz africana, mas uma tia minha falou que o meu orixá é Oxóssi. Na verdade, eu não sei muito o que significa isso, mas eu gosto daquela figura com flecha da mata, que gosta da mata, que gosta dos bichos, até me identifico um pouco. Coisa que foi explicada pra gente do Quilombo dos Palmares é que aqui era como se fosse a capital, onde a gente está pisando agora, que fica na Serra da Barriga, que fica aqui na zona da mata, que na época era uma região muito fértil, e é muito fértil, então eles escolheram aqui para criar essas comunidades. E aqui, nesse lugar, eles tinham uma hierarquia também de reis e afins, e mensalmente eles se reuniam para tomar decisões do Quilombo. Eu até perguntei para ela, assim, era como se fosse um regime socialista, né? Política e economicamente. Ela falou assim, não, aqui tá mais pro comunismo primitivo. E é bem interessante, porque todo mundo tem vez, todo mundo tem fala, e as decisões são tomadas juntas. Então, tem muita gente que acha que é pejorativo o comunismo, mas pelo que ela falou dos relatos daqui, era uma sociedade mais organizada e menos egoísta do que a que a gente tem hoje. Eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho mais com nossos ancestrais, sabe? A gente está num lugar de ancestralidade. A gente precisa mostrar isso nos livros de história e tentar desmentir algumas coisas também que já falaram sobre esse lugar, sobre a hierarquia daqui e sobre Zumbi.
porque até hoje, quando a gente trata do índio, né, na história do Brasil, é de forma muito folclorizada, é de forma muito limitada ainda, ultrapassada daquela visão do índio de 1500 anos atrás. E lembrar que o Quilombo dos Palmares foi uma sociedade plural, uma sociedade onde povos, etnias viveram aqui. E não só povo resistiu aqui nessas terras, mas vários povos que passaram por aqui também contribuíram e resistiram. E os mais importantes deles foi esse elo, foi esse acolhimento que houve entre o indígena com o negro aqui dentro do Quilombo. Então o Quilombo dos Palmares vai surgir a partir da união entre índios e negros. Depois do Quilombo consolidado, né, por volta de 1630, foi quando o Quilombo foi de fato consolidado, estruturado, né? Sua organização já estava muito bem estruturada. Daí vai acolher os brancos, né? Brancos também viviam aqui no Quilombo. Então é errado a gente pensar e ainda passar para as crianças na escola que o Quilombo dos Palmares só foi um reduto, um espaço onde viviam negros. E não, foi um espaço onde o acolhimento aconteceu, onde os marginalizados, os excluídos do século se abrigavam, se reuniam e participavam do processo de aquilombamento. Aquilombamento é quando você está junto de um povo, de um grupo, você está aquilombado, né? Vamos nos aquilombar, vamos nos juntar, nos fortalecer. Em relação ao alimento que era produzido aqui, consumido, se destacou muito a tradição dos povos indígenas, né? O que seria da gente no Brasil se não tivesse esse conhecimento do índio, né? Em relação ao alimento, né? Ao nosso cotidiano, que a gente fala muitas palavras em indígenas e come muita coisa de origem indígena, né? E daí no Quilombo eles tinham muita terra para plantar, muita terra para cultivar. Nunca foi um espaço de pobreza o Quilombo. O Quilombo era um espaço de fartura, onde as pessoas enchiam a barriga, enchiam o bucho, saciava, matava a fome. E o que era mais produzido era a cana-de-açúcar, o feijão, né? A batata, a fava, o milho e principalmente a mandioca, né? A mandioca foi um alimento muito importante dentro do Quilombo, uma cultura que já vinha de forma ancestral dos povos indígenas, e aqui no Quilombo foi uma herança, uma cultura partilhada, né? Eles partilharam a técnica de plantar, né? A técnica da colheita até a técnica da produção dos alimentos e principalmente a produção da farinha de mandioca, que foi, né, um grande alimento que encheu, que abasteceu o bucho, né, a barriga do povo quilombola. Além das criações que eles mantinham também dentro do Quilombo, então, eles criavam animais. E uma das grandes criações que eles tinham aqui eram de galinhas de Angola, né? E eles também se alimentavam da caça que era tirado da mata, né? Além da pesca, que era tirada também, né? Era um trabalho, né? Uma vivência também social, também dos índios, né? E também foi partilhada dentro do Quilombo, né? O povo, os africanos já pescavam também, mas os índios também tinham esse contato com os garapés, com os rios, né? E um dos rios importantes daqui da nossa cidade, na época do Quilombo já era o rio Mundaú.
aqui que parece um cenário de uma novela. A decoração é muito bonita e aqui é um restaurante muito conhecido na região. E aqui funciona de quarta a domingo, sendo que quarta-feira é o buffet, de quinta a sábado é só à la carte e o domingo tem o samba com a feijoada, que é tradicional aqui também. Eu não vou estar aqui. Vamos perder. Vamos perder. Hoje é sábado, coisa né? que eu não gosto, samba e feijoada. É. Mas vale muito a pena. O lugar é muito bonito. É gostoso, tem energia legal. Além de que tem um centro aqui de Umbanda, que a dona aqui é a mãe Neide, que ela e a Lorixá, que é um cargo de conselheiro na hierarquia da Umbanda. A preparação da comida é ela que faz mesmo, ela que mete mão na massa, é tudo dela, a receita dela. E cada dia tem uma especialidade, tem uma comida diferente, né, pra servir. E aí, Elisa, o que você tá bebendo aí? Eu vou experimentar agora. Eu sempre confundo o nome. Duvido você falar o nome. Eu não consigo falar o nome. Como Ih, não vou conseguir falar. É Chequeté. 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 É sem álcool, né? É. Tá. Nossa, Sentiu o gosto do gengibre? gengibre. Gengibre, Sim. maracujá. E é muito cheiroso e o sabor é muito bom. É refrescante. Nossa, muito bom. Bom mesmo? Eu vou experimentar o meu. Só que o meu tem. O dele tem álcool? O meu é abençoado com álcool. Não posso porque eu estou dirigindo. Bem que eu queria. Olha aqui o cardápio. Temos o cardápio aqui do almoço. Tem várias opções, né? E hoje a gente pediu. Pedimos aqui o amalá à moda do rei. Serve 2 pessoas e é R$ Esse aqui. 86,90. Cara, é um preço bem ok, hein? Bem. E é uma comida diferenciada, né? Sim. Bem diferente. Sim. Olha aqui, tem prato afro-brasileiro e afro-indígena. Além dos petiscos também. Não, e tem opções vegano também e vegetariano. Ó. Tem várias opções. Tem. Deu muita vontade. E a parte da acarajé que a gente nem gosta, né, Elisa? Não, a gente nem gosta. A gente ama acarajé. Esse daqui é o amalá, que foi comentado pra gente comer, que é um peito do boi, né? Com caldo de camarão, sal do camarão aqui, quiabo. E esses utensílios, panelas e cumbucas, é tudo artesanato quilombola muquem aqui. E a mãe Neide, ela preza por valorizar essas peças do artesanato local. É muito interessante, muito bonito, né? Tudo feito à mão. E aqui tem um caldinho. Esse é o caldinho que eu pedi. Isso daqui é tudo feito no forno, a lenha. Aqui a gente ficou curioso, tinha 2 farofas como acompanhamento. Daí a gente perguntou, uma é farofa de manteiga e outra é farofa do pó do camarão, né? E esse prato, ele é único aqui, ele é bem tradicional, que na época dos escravizados, nos quilombos, eles não tinham acesso ao sal. O sal era uma iguaria, era da mesa do branco só, o preto não tinha acesso. Então, eles tiveram que meio que improvisar. E tudo que eles tinham, eles defumavam. Todo mundo acha que a defumação veio da cultura branca, mas não veio. Veio da cultura preta. Eles defumavam e fazia o sal. Dentre eles, o camarão, das coisas que estavam sendo defumadas. E aqui é feito com sal o sal é feito com o camarão defumado em pó. Nossa, E aí, como tá, Lisa? a carne é muito boa. Olha só a carne E agora. um olho? Bom demais. Bom demais. E as farofinhas? Vou comer agora. Só a farofa. Muito crocante. É diferente. O gosto, o sabor. Então, né, o nosso dia de hoje, ele foi marcado por um passeio histórico e gastronômico, né, aqui nesse território tão sagrado que é a Serra da Barriga. E a gente ouviu muito sobre a história do Quilombo dos Palmares. E foi o maior quilombo da história do Brasil. Não teve nenhuma história de luta e revolução do Brasil
que se comparou ao tempo de duração e a forma de organização que foi o Quilombo dos Palmares, né? É um dos maiores símbolos de luta e resistência do povo brasileiro e que se localiza aqui, né? O seu coração, a sua capitania se localizou aqui na Serra da Barriga. E está voltando hoje, nesse dia tão especial, para a história do Quilombo, é muito significativo, porque hoje a gente revive um dos processos mais dolorosos e triste da história do Quilombo dos Palmares. É a véspera de uma das maiores batalhas sofridas pelos quilombolas no Quilombo, né? O 6 de fevereiro de 1694. Hoje é dia 5 de fevereiro. E foi nessas datas de 5 para amanhecer o dia 6 de fevereiro de 1694 que, de fato, o Quilombo dos Palmares ele foi destruído. Ele foi aniquilado pelo grande poder do Estado escravocrata. Então, a Serra da Barriga é o berço da liberdade de todo o povo brasileiro. Aqui parou o sonho da liberdade do povo brasileiro. O grito de liberdade do Brasil, de todo o povo marginalizado, seja índio, seja negro, seja branco. Foi dado aqui por nossos guerreiros, os Zumbis Palmares, Dandara, Acoltune, Acotirene, Andalaquituxe, Ganazona, Gangamuísa e entre outros também que passaram por essas terras e viveram e contribuíram para que essa história hoje fosse contada aqui para vocês. Olorum, Colofé, Axé.